Continuar o nosso conteúdo de função quadrática. Nessa semana 2, vamos fazer alguns exercícios juntos aqui, ó. Primeiro, né, observe ao lado o grafo de uma função quadrática e responda as questões a seguir. Aqui eu tenho o grafo aqui logo abaixo, né? E o que eu estou perguntando na letra A? Quais são os zeros e as raízes dessa função? O que é zero ou raiz de uma função, né? Nada mais é onde a função intercepta o eixo x. Ou seja, onde a função ela corta o eixo x. Onde ela corta é chamado de raiz ou zero da função. Aqui nesse caso, olha só onde a função cortou o eixo x. Nesse ponto que é o zero e nesse ponto que é o 6. Portanto, o x1, que é a primeira raiz aqui, é zero e o x2 é igual a 6. Portanto, os zeros ou raízes dessa função que está aqui no gráfico é 0 e 6. A B. Quais são as coordenadas dos pontos de intersecção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Beleza, vamos escrever essas raízes como ponto de... Vamos escrever como coordenada, tá? Eu tenho a primeira raiz ali, né? Quando o x é 0, o y é 0. E eu tenho 6, quando o x for 6, o y é 0. O que é a raiz da função, então? É o valor de x que faz com que o valor de y seja igual a 0. Por isso que ela corta o eixo x. Então, os pontos coordenados aqui, onde a função intercepta o eixo x, é 0 e 0 e 6 e 0. Letra C agora, quais são as coordenadas do vértice da parábola? Gráfico dessa função, né? É esse ponto aqui, ó, esse aqui que é o vértice, tá? O vértice nada mais é do que o ponto máximo ou mínimo da função. Aqui, como o a ele é negativo, né? O a é menor do que zero, essa parábola ela tem ponto de máximo, o maior valor que a função pode assumir ali, ó. Então, esse ponto aqui é o nosso vértice, tá? Que é dado por 3 e 9. Quando o x for 3, o y é 9. Ou seja, o x do vértice é 3 e o y do vértice é 9. D. Quais são as coordenadas do ponto de intersecção entre o gráfico dessa função e o eixo y? Ela intercepta o eixo y no zero, né? Então, quando o x for 0, o y é 0. Esse é o ponto de interseção com o eixo y. Letra E. Como a concavidade da parábola é aberta para baixo, né? A concavidade é voltada para baixo aqui, ó. Então, o coeficiente A é maior ou menor que zero? Ele é menor. Se o A for menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Nesse caso, o vértice da parábola é ponto de mínimo ou máximo da função? Ponto de máximo, né? Quando o A ele é menor do que zero, nós dizemos que a parábola terá um ponto de máximo. F. Quais são os coeficientes A, B e C dessa função? Tá, beleza. O fácil aqui é o C, né? O C é igual a zero. O que é o C? É onde o gráfico da função intercepta o eixo y. Onde a função cortou o eixo y aqui? No zero. Então, o C é igual a zero. Esse aqui tá tranquilo. Agora, para descobrir o valor de A e B, primeira coisa eu vou trabalhar com o x do vértice aqui, né? O que é o x do vértice, então? É dado por menos B sobre 2A. Eu vou escrever o B em função de A aqui, tá joia? O que é o x do vértice? X do vértice é esse ponto aqui, ó. É onde vai passar aqui a reta, né? Que nada mais é do que simetria dessa função. Ela passa pelo x igual a 3. Então, o x do vértice é 3. Vou substituir aqui, ó. 3 é igual a menos b sobre 2a. O x do vértice determina assim, menos b sobre 2a. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar o 2 multiplicando o 3, que vai ficar igual a menos b igual a 6a. Porque 3 vezes 2a é 6a. O que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou multiplicar ambos os lados por menos 1 para sair esse menos do b ali, ó. Então, vai ficar menos b vezes menos 1 igual a 6a vezes menos 1. Isso é igual a b igual a... O b é igual a menos 6a. Eu vou guardar essa informação, tá joia? Eu escrevi o b em função de a. Daí eu vou conseguir determinar a e b. Vem aqui agora, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho que a função do segundo grau é dado por ax ao quadrado mais bx mais c. Aqui eu sei que o c é igual a zero, então eu vou tirar ele, tá? E no lugar de b eu vou colocar quem? O menos 6a. Olha só que interessante. O c é zero, já tirei ele. No lugar de b eu coloquei o
menos 6a, pois eu encontrei a seguinte informação: b é igual a menos 6a. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar um ponto qualquer aqui, vou pegar, por exemplo, x igual a 3. Quando o x é 3, o y é 9, correto? Então, no lugar de y eu coloco 9, no lugar de x eu coloco 3. Vou ficar 9 igual a vezes 3 ao quadrado, menos a vezes 3, menos 6a vezes o 3. O que vai acontecer aqui? 9, o que é 3 ao quadrado? 9. Então, vai ficar 9 igual a 9a, 3 vezes o menos 6, menos 18, vezes o a. Então, ficou 9 igual a 9a menos 18a. Vou resolver isso aqui, 9 igual, o que é menos 18a mais 9a? Dá menos 9a. O que eu vou fazer então? Vou passar o menos 9 dividindo. Eu tenho que a igual a 9 dividido por menos 9 e a igual a menos 1. Pronto, encontrei o valor de a. Como que eu vou encontrar o valor de b agora? Vou voltar naquela informação lá em cima, onde eu digo que o b é igual a menos 6a. Se b é igual a menos 6a, no lugar de a eu vou colocar o menos 1, que eu já encontrei. Então, b é igual a menos 6 vezes menos 1. Menos vezes menos dá mais, então b é igual a 6. Prontinho, o a então é menos 1, o b é 6 e o c é 0. Esses são os coeficientes da nossa função do segundo grau. Aqui eu quero determinar a lei de formação dessa função, que é dado por ax ou y igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a é menos 1, no caso dessa função, o b é 6 e o c é 0. Vou substituir o a, o b e o c nessa expressão algébrica aí, né? Y é igual a menos x ao quadrado mais 6x. Essa é a lei de formação do gráfico dessa função aí do segundo grau. Tranquilo? Vamos ver esse exemplo aqui, caiu no Enem 2017, um probleminha envolvendo função do segundo grau. A igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura h em metros indicada na figura 2? Então aqui eu tenho as duas figuras e eu quero descobrir qual é o valor de h em metros aí, tá? Vamos aqui eu tenho a figura, o que eu vou fazer? Eu vou usar isso aqui como eixo y, tá? Para me representar o gráfico. E aqui eu representei o gráfico, tá? O que eu tenho aqui, Tem as seguintes coordenadas. Aqui o eixo y é o eixo de simetria da função. Eu tenho que essa função, então, vai interceptar o eixo x no 5 e menos 5, no menos 5 e 5 ali. E eu sei também que quando x for 4, o y é 3. E eu quero descobrir o quê? O valor de y, esse ponto aqui, o valor de y quando x é 0. Isso que eu quero. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar esse aqui, Quando eu tenho as raízes da função do segundo grau, facinho me determinar a função aqui, basta eu fazer o seguinte: y igual a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes, tá? Então, vamos substituir a que multiplica x menos, qual que é o x1 aqui? Considerei o menos 5, menos o menos 5, vezes o x menos o 5, onde a outra raiz ali é o 5. Eu tenho, então, o seguinte, esse menos aqui na frente do menos 5 pede o oposto dele, né? Então, y é igual a que multiplica x mais 5 que multiplica x menos 5. Isso é igual y igual a que multiplica x mais 5 vezes x menos 5 é igual a x ao quadrado menos 25. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou descobrir o valor de a. Para descobrir o valor de a, vamos usar o ponto 4 e 3 ali, quando x for 4, o y é 3. É isso que eu fiz aqui. Resolvendo isso, eu vou ter que 3 é igual a que multiplica 16 menos 25. Portanto, o que é 16 menos 25? Menos 9, então menos 9a igual a 3. Vou multiplicar ambos os lados por menos 1. Terei 9a igual a menos 3. Passo 9 dividindo, a igual a menos 3 dividido por 9, menos 3 nonos. Vou simplificar por 3, a igual a menos 1 terço.
que eu vou fazer agora? Vou voltar na nova expressãozinha. Em lugar de A, vou colocar o menos 1/3, né? Nessa expressãozinha aqui, ó, y igual a que multiplica x ao quadrado menos 25. Coloquei menos 1/3 aqui no lugar de A. E o que eu vou colocar no lugar de x? O zero, pois eu quero o valor de y quando x é igual a zero. Então, terei y igual a menos 1/3 vezes menos 25, menos vezes menos dá mais, y igual a 25/3. Então, h, a altura E, é igual a 25/3, resposta letra D. Certinho, galerinha? Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço, até a próxima.